Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direita no Brasil. Eu me chamo Mário Robert, eu estou todos os dias aqui trazendo as novidades do mundo da política, né? Dessa bagunça que está se tornando a nossa política. Hoje, no vídeo de hoje, na live de hoje, nós vamos trazer aqui, né, a proposta de Tarcísio para um salário mínimo bem maior do que o salário mínimo de Lula. Vou trazer isso aqui para vocês. O governo ele cortou a mesada da Globo, então eles começam a atacar e usar até a palavra ditador contra o Lula, contra o desgoverno Lula. Nós estamos vendo algumas mudanças acontecendo aí nessa mídia podre vendida. Nós vamos comentar isso aqui também. Polícia Federal está no final de investigações contra Juscelino Filho, que é o ministro que tem mais escândalos no governo Lula. E não se sabe ainda por que ele continua no cargo, né? Talvez, quem sabe, ele tenha alguma coisa contra o Larápio, né? Nós vamos conversar sobre isso também. O fiasco total do evento do Lula no Dia do Trabalhador, no caso hoje, esvaziou totalmente, foi um fiasco total. Nós vamos trazer também essas informações e outras. Eu peço para você deixar claro o like, compartilhar muito. Eu preciso da sua ajuda para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas, para que essa live alcance o máximo de pessoas, para que as nossas transmissões possam alcançar mais e mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda sempre, tá? Deixa eu agradecer já a vovó Luzia, que estava esperando, né? Meu querido Ataíde, a Almerinda, a querida Mara Pedale comigo, quem mais? A Blenda Ellen, que sempre está aqui, muito obrigado. A minha amiga Érica também está ligadinha aí. Todos vocês coloquem o estado, a cidade ou o país que vocês estão me vendo e também coloca o número do seu like. Por exemplo, se der o like de número 500, coloca o número do seu like à frente aí da sua mensagem, tá bom? Vamos sem enrolação, entrar nas matérias, porque tem bastante matéria aqui, senão a gente vai ficar atrasado, tá? A primeira que eu vou trazer é essa boa notícia aqui, né? Tarcísio de Freitas propõe salário mínimo estadual de R$ 1.640. O valor é 16,1% acima da remuneração base definida pelo governo federal, que é de R$ 1.412. Só com essa decisão, né? Só com essa proposta do governo Tarcísio de Freitas, nós já podemos ver que ele é muito superior ao governo Lula, né? Já pensou se o Tarcísio hoje, no dia de hoje, fosse o presidente do nosso Brasil, como as coisas estariam muito melhor, ou ele, ou o Bolsonaro, ou qualquer um outro da equipe de Bolsonaro, se estivesse no poder, eu acredito que o Brasil estaria com superávit e não com déficits que a gente traz todos os dias, desemprego, né? A única coisa que aumenta é o desemprego e a fome do povo com esse desgoverno da vingança. O governo de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enviou uma proposta de aumento do salário mínimo estadual à Assembleia Legislativa do Estado, a Alesp, na terça-feira, dia 30. No documento, Tarcísio sugere que o valor para 2024 fique em 1.640, cerca de 16,1% acima do salário mínimo definido pelo governo federal, 1.412. O aumento segue a tendência de reajuste acima da inflação adotada pela gestão estadual, refletindo um acréscimo acumulado que pode chegar a 27,7% se comparado ao piso de 2022. Abre aspas. Desde 2023, nossa gestão tem um compromisso de promover mais dignidade para a população. E o aumento de remuneração tem impacto direto nesse propósito, disse Tarcísio. Mais uma vez, nossa proposta é que o piso estadual tenha um aumento real acima da inflação. Contaremos com os deputados estaduais para que o salário mínimo paulista de 1.640 seja aprovado com celeridade, ou seja, o mais rápido possível, né? O ajuste proposto para São Paulo indica um reajuste de 5,8% em relação ao valor de 1.550, vigente desde junho de 2023. O aumento é considerado real, uma vez que supera o índice oficial da inflação e acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 3,93%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então eu queria saber de você, principalmente vocês que me acompanham de São Paulo, o que vocês estão vendo, vocês que são de fora também de São Paulo, como que vocês veem a gestão de Tarcísio de Freitas em São Paulo? Porque assim, eu não vejo Tarcísio de Freitas
à frente de polêmicas, de brigas. Você não vê Tarcísio de Freitas à frente de picuinhas. Você vê realmente Tarcísio de Freitas trabalhando pela população paulista, né, pelo estado de São Paulo em si. Você vê sempre ele fazendo, indo ali promover projetos e promover uma vida melhor. Até saneamento básico esse homem está fazendo, coisa que os governos anteriores, principalmente governos petistas, nunca fizeram pelo povo paulista. Tarcísio está indo lá, está arregaçando as mangas e está indo para cima dos problemas. Mas não somente está indo para cima dos problemas, mas o Tarcísio de Freitas está resolvendo os problemas, que é o que mais interessa para o povo, né, a sua população paulista. Meus parabéns à gestão Tarcísio de Freitas, que tem feito um trabalho excelente no nosso Brasil. Isso aqui é um exemplo de como governar, tá? Isso aqui é só um exemplo, porque pode ser que lá na frente ele seja a bala de prata de Bolsonaro. Vamos esperar, né, o nosso capitão anunciar alguém ou ele mesmo voltar. Eu acho difícil, tá? Do jeito que o sistema está dominando o nosso país, acredito que seja difícil Bolsonaro voltar a ser elegível, mas se ele não for, no caso, ele pode indicar alguém. Tarcísio seria um bom nome para substituir, né, o nosso querido capitão. O melhor presidente que o Brasil já teve, sem dúvida, Jair Messias Bolsonaro. Isso é inquestionável, inquestionável. Você pode ver que até jornalistas que não queriam Bolsonaro estão pedindo a volta de Bolsonaro, tá? Eles estão pedindo a volta de Bolsonaro. Eu vou até jogar na tela para vocês uma imagem que eu vi no Twitter, né? Que é muito engraçado, Joel Pinheiro. E eu vou jogar na tela para vocês agora. Dá uma olhada. Este aqui é o Joel Pinheiro. Para quem não se lembra dele, participou muito da Jovem Pan. E ele sempre falava mal do Bolsonaro, né? Esquerdista, né? Às vezes estava em cima do muro, mas a gente via que tinha um viés de esquerda, queria o Lula de volta ao poder, como todo mestre da USP, né? Professor da USP, ele é mestre em filosofia na USP, ele sempre fomentava a saída do genocida Bolsonaro e a volta do Lula, né? Aí no R7 apareceu assim, ó, desemprego cresce pelo terceiro mês seguido e atinge 8,6 milhões de brasileiros em março. E aí embaixo, Joel Pinheiro, que é colunista da Folha de São Paulo, colocou assim, ó, precisamos do bolsonarismo moderado. Eles estão pedindo a volta de Bolsonaro, cara. Joel Pinheiro pedindo a volta do Bolsonaro, tá? Ele falou de bolsonarismo aqui, mas o que ele quer pedir aqui é a volta do Bolsonaro. Tá? Eles não sabem como pedir, mas eles estão desesperados. Com o Bolsonaro tava ruim, né, pessoal? Tava ruim com o Bolsonaro, né? Eles estão pedindo a volta do Bolsonaro. E aí, além do Joel Pinheiro, você vê a Globo todos os dias batendo no desgoverno e também nos ministros do STF, não é só do desgoverno, não. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo, hein? Será que é a mesada que eles estão contendo, que eles estão segurando, a mesada da Globo? Eu acredito que não é isso, não. Não é isso, tá? Antigamente eu era muito ingênuo e falava assim, é só dinheiro, mas não. É quem paga mais. Alguém tá pagando mais para falar mal do desgoverno, entendeu? E aí eu tenho que dar a salva de palmas para essa pessoa que tá pagando mais. Eu não sei quem é. Mas com certeza estão pagando mais para começarem a criticar o desgoverno. E aí quem dá mais, eles mudam. Eles mudam a matéria, eles mudam a manchete para quem dá mais. Eu vou mostrar para vocês agora o vídeo, né, do canal Oi Luiz. Gosto muito de trazer aqui para vocês, que eu gosto muito do Luiz e do jeito dele abordar as notícias. E vai ter o trecho aí do Camarote esculachando o Bebum, o cachaceiro que subiu a rampa. Dá só uma olhada. Alguma coisa está acontecendo na Lula News, digo, Globo News. Na semana passada, vimos a Eliane Canhottede e o Demetrio Magnoli descendo o sarrafo no Lula. Até a palavra ditadura foi usada. A nossa política externa que está sendo posta sob sigilo. Isso é típico de uma ditadura. Agora chegou a vez do jornalista e comentarista político Gerson Camarote. O sujeito fez duras críticas à gastança do governo stalinácio e ao caos que isso representa para a nossa economia. É preciso fazer um debate mais a fundo do ponto de vista de corte,
Porque até aqui, tudo que foi feito ano passado, do ponto de vista da âncora fiscal, a nova âncora fiscal, era só de aumento de arrecadação. E agora tem que fazer corte, não adianta, não adianta. E isso tem que ser o governo que tem que propor cortes. E o governo não está, é só uma espiral de gastança, gastança, gastança. Agora que vocês vieram perceber você tem que ter, primeiro, maior qualidade de gasto, isso é responsabilidade do executivo, fazer uma reforma administrativa séria, e esse governo tem, pelo perfil dele, uma grande dificuldade de fazer reforma administrativa. O Bolsonaro também teve, porque não queria comprar briga com os setores do funcionalismo público, mas esse governo tem ainda mais resistência a isso, a fazer uma reforma administrativa. A gente está vendo a saia justa que é para esse governo quando se fala em reforma administrativa, e tem que ver onde tem que cortar. Sendo que aí você tem o presidente Lula falando exatamente o contrário, para gastar, 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 fazer a economia girar. Porque ano eleitoral está com popularidade lá embaixo. Então, mesmo. O que precisa... O engraçado é que eles parecem que descobriram isso hoje, né, pessoal? Eles acordaram e descobriram que o Lula é um lixo. É isso. Ser feito, de fato, é começar a cortar gastos. Aí o Lula faz um discurso todo tortuoso, dizendo que tem que falar, todo mundo fala de gasto, mas não é gasto, aí fala que não é gastar, é investimento. Não, você tem na contabilidade fiscal... E é muito claro que é um gasto. Não existe dúvida em relação a isso. Então, e o governo gasta e gasta mal. Você tem muito desperdício de dinheiro. Então, está na hora de fazer um debate mais profundo agora também do ponto de vista de corte, porque a arrecadação já está no limite da irresponsabilidade. Assim, todo mundo assim, paga imposto, todo mundo está apertadíssimo. O que dá... O mais engraçado aqui dessa imagem é a cara de nádegas, vamos falar assim. De bumbumzinho do Guga Chakra, lá no fundo. Cara de cocôzinho. Dá uma olhada. Então tem que agora a contrapartida do corte. A contrapartida do corte. Olha só, eles estão reclamando que o Lula tá gastando pra caramba e pedindo imposto. Você já viu a Globo desse jeito aqui? Você já viu a Globo desse jeito? Porque o Lula tem feito isso há mais de um ano que ele está no governo. Ele sempre fez isso, mas agora a Globo resolveu acordar que deve ter chegado lá, a água deve ter batido num bumbumzinho deles, e aí eles veem que eles estão no mesmo barco. Agora que eles reconheceram que eles estão no mesmo barco dos patriotas. Entendi. Isso aí é o hospedeiro tentando alertar o parasita que o escravo vai morrer. Rapaz, 2 minutos da mais pura lucidez sobre as contas públicas do regime do Bebum. Exato. Tudo sendo dito na sede da assessoria de imprensa do Lula. O que houve? Não caiu o Pix? Eu acho que não é só isso, viu, Luiz? Não é só isso. Tem outro vídeo aqui, da Globo também. Eu preciso mostrar para vocês. Tem outro aqui, olha só esse corte aqui que eu peguei. O que está acontecendo com a Globo? Minha nossa. Isso aqui é do Bruno Zambelli. O presidente Lula não estava dando demonstrações de estar com muita paciência para esse tipo de conversa, não. O Lula de agora, a gente já vem falando, já virou lugar comum, é muito diferente do líder lá de trás. E o líder lá de trás tinha também uma equipe que era uma equipe mais versada em política do que essa equipe. Então, Lula tem uma equipe hoje mais fraca do que tinha antes e ele está com menos paciência de fazer essa interlocução. Mas não vai ter para onde correr. Não vai. Eu gosto dessa frase. Não vai ter para onde correr. Não vai ter para onde correr. Vocês viram, não foi eu que falei. Eu trago provas quando eu falo. A Globo pulou do barco. Não é só com Lula, não. Ontem eu trouxe aqui um vídeo onde a Globo falando mal do STF, dos ministros, que tá passando da conta, passando dos limites. O que tá acontecendo? Não é só o Pix, eu falo para vocês. Muitos de nós costumamos achar que somente é o Pix, não é. É alguém que tá pagando mais Pix.
Vocês entenderam? E quando eu trago aqui explodiu em Brasília, isso muda tudo, vai mudar tudo, é a fé. E a fé, ela move montanhas. Mas não é só a fé, é o nosso trabalho diário. Isso está surgindo efeito. Até os inimigos estão trabalhando ao nosso favor. Isso aqui é ação divina. Eu gosto de dizer isso para vocês. Porque eu acredito. Eu acredito na ação divina no nosso Brasil. E as coisas vão mudar. Vão começar a mudar daqui para frente. Peço para que você deixe o like, compartilha muito, eu preciso muito da sua ajuda. E eu preciso da sua ajuda também em um projeto que nós estamos fazendo. Em poucos dias vocês verão este fundo aqui, este estúdio totalmente renovado. Tá bom? Eu comprei aqui móveis, comprei equipamentos novos. Vai ter um estúdio totalmente reformulado, mas eu preciso comprar ainda alguns equipamentos, são muito caros, vocês sabem. E aí eu peço para você que puder, dê uma força, mais essa força ao canal Direita no Brasil. Tá aí o Pix na sua tela, tá o tempo todo aqui, ó. pixdireitanobrasil@gmail.com. Essa é a chave Pix, que vai aparecer o meu nome, Mário Robert. Você pode fazer uma doação e eu agradeço a todos que estão doando, tá? Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Todos os dias está caindo lá um Pix de qualquer valor, tá? Quando eu falo de qualquer valor, é de coração mesmo. Às vezes você não tem muito, mas você quer fazer uma doação, quer doar e fica com vergonha, não fique. Faça a doação de qualquer valor, o que Deus tocar no seu coração, se tiver aí como poder ajudar um pouco mais, você faça essa doação, tá bom? Porque realmente precisa-se a gente melhorar o nosso setor, a gente melhorar o nosso jornalismo, a gente melhorar. Tudo que for melhorado para vocês é muito bom. Também tem o QR Code. Se você puder, se você quiser, for melhor para você apontar o celular para o QR Code, você lê esse código aqui, vai aparecer lá, Mário Robert, e você faça a doação lá na chave pixdireitanobrasil@gmail.com, tá bom? Eu te agradeço muito. Vamos, então, seguindo aqui, ó, tô vendo o pessoal do Piauí, do Maranhão, o pessoal do Nordeste aqui em peso, hein? Pernambuco, olha aí o pessoal do Ceará, muita gente de São Paulo também, do interior. Muito obrigado pela presença de vocês. Santa Catarina também está em peso. Pessoal de Portugal, Estados Unidos tá ligadinho aqui, até pessoal do Japão tá ligado aqui na live do Direita no Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Vai compartilhando. Deixa o like e compartilha muito. Vamos seguindo, então? Porque tem mais denúncias desse desgoverno, como essa aí, né? Polícia Federal está na reta final da investigação sobre o ministro de Lula. Juscelino Filho irá depor no dia 10 e ele é investigado por suspeita de desvio de emendas em obras no Maranhão, quando era deputado federal. Então tá aí a carinha, né, do Juscelino sorrindo ao lado da múmia cachaceira que estão destruindo o nosso país. E aí nós queremos saber por que esse cara já passou da conta, esse cara já tem suspeita de desvio de verba, esse cara já mandou asfaltar ao redor de sua fazenda, usando influência política. Esse cara já comprou cavalos com dinheiro público, né, que é aquela investigação. E por que esse cara ainda está no Ministério das Comunicações? É o que eu queria saber, que todos nós queríamos saber. O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, irá depor a Polícia Federal no dia 10 de maio em relação ao inquérito que apura desvios de emendas do orçamento para as obras do Maranhão em 2022, período em que ele era deputado pelo Estado. A investigação está em reta final e se concentra em 3 suspeitas. As suspeitas da Polícia Federal que miram Juscelino como possível integrante de uma organização criminosa. É incrível como essa organização criminosa, facção, sempre esses nomes aparecem em matérias relacionadas a Lula, né? É impressionante. São a pavimentação de estradas que beneficiam fazendas de sua propriedade, as indicações de pagamentos a terceiro e contratação de empresa Arco Construções, que os investigadores consideram ser de propriedade do próprio ministro, ou seja, o cara contratou a própria empresa para fazer as obras com dinheiro público, tá? Esta será a primeira vez que o ministro da atual gestão de Lula prestará esclarecimentos à corporação. Segundo informações do portal de Transparência, Juscelino destinou 7,5 milhões para obras de pavimentação de Vitorino Freire, Maranhão,
sendo parte desses recursos direcionados para melhorias em estradas próximas a propriedades de sua família, o que levantou suspeitas. E ele continua no cargo, né? Olha essa matéria. Já passou da hora de Lula afastar Juscelino do primeiro escalão do governo. Quem foi que afirmou isso? Estadão. Estadão que todos os dias está ali massacrando o governo. Todos os dias tem matérias do Estadão. E eu avisei isso aqui, que ia começar a piorar. Cada dia mais iria sair esse tipo de matéria, inclusive no Estadão. E tá aí. Já passou da hora de Lula afastar Juscelino no primeiro escalão do governo. O jornal comenta relatório do CGU que confirmou o uso indevido de recursos públicos por parte do ministro. O relatório da Controladoria Geral da União concluiu que os ministros das Comunicações, Juscelino Filho, destinou 7,5 milhões de recursos públicos a obras irregulares em benefício próprio. À época, ele ainda exercia o mandato de deputado federal. Pouco tempo depois, tomou posse do cargo do ministro governo Lula da Silva. Segundo o documento, Juscelino destinou emendas parlamentares no orçamento secreto ao município de Vitorino Freire, reduto eleitoral do deputado e de sua família, desde a década de 1970. O recurso foi usado para a obra de pavimentação que beneficiou dezenas de propriedades particulares que pertencem a Juscelino e aos seus parentes. Não houve, a partir das obras, qualquer ganho para a população local. Em seu editorial desta quarta-feira, dia 1º, o jornal Estado de São Paulo analisou o relatório que concluiu que se ainda faltava algo para se o presidente Lula, enfim, tomasse uma atitude firme diante da coleção de malfeitos do ministro das Comunicações, já não falta mais. Você quer a minha opinião do porquê Lula segura este cara dentro de um ministério? É porque este cara tem alguns segredos escondidos na manga, tá? Não há outra razão, explicação para que o Lula segure esse cara no governo. Por muito menos ele mandou mulheres para fora do seu governo. Lembra da ministra do Esporte, a Moser? Mandou embora. E ela não foi corrupta, não havia corrupção. Ela nem política era, entrou no ministério, mas ele mandou ela embora por alguma razão. E outras mulheres também de outros ministérios. Agora, Juscelino Filho, ele segura. Mesmo sabendo de tudo isso, todas as investigações. Por que será? Coloca a opinião de vocês nos comentários. Eu quero saber. Quero saber se as nossas opiniões estão alinhadas. Vamos para a próxima matéria. Porque o governo Lula está num fiasco sem fim, hein? Está num fiasco sem fim. E eu gosto de trazer esse tipo de notícia aqui. Ah, Mário, mas você falava tal, estamos no mesmo barco para a gente não ficar fomentando, né, a queda de um governo, porque você está sendo dirigido por este governo, você está no mesmo barco, né? Então, exatamente. Mas se fosse um governo, por exemplo, um governo que nós não soubéssemos que era corrupto, né? Tudo bem. Mas é um governo que a gente sabe que é corrupto no passado, é corrupto agora, vai ser corrupto lá na frente. Então eu quero mais é que esse governo se lasque, tá? Eu quero mais é que esse governo se lasque. Vamos ouvir então o Gustavo Gayer falando sobre o evento hoje, Dia do Trabalhador do Lula, que foi um fiasco. Vamos lá. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Do trabalhador, justamente aquele que mais está sofrendo com as decisões e a gestão desse governo. O trabalhador que agora vai no supermercado e não consegue mais encher o seu carrinho de compras, como fazia nos anos do governo Bolsonaro. O trabalhador que muitas vezes não consegue comprar os mantimentos para alimentar os seus filhos, porque o arroz aumentou 40%, porque a carne está subindo, porque o milho, o feijão, as frutas, o tomate, a banana, nem se dá mais para usar aquele famoso jargão preço de banana, porque até a banana está cara. O trabalhador que está vendo o desemprego subir, 3 meses consecutivos de aumento do desemprego, depois de um declínio vertiginoso pós-pandemia no governo Bolsonaro. O trabalhador está sofrendo. Talvez é por isso que no Dia do Trabalho, no evento organizado pelo PT, onde com dinheiro público financiou os sindicatos pelegos dessa facção criminosa, tentando obrigar os seus associados a comparecerem no evento, mesmo assim,
o que nós vemos é isso daqui. Vocês vão assistir agora o fiasco absoluto desse governo, porque nem usando toda a estrutura, mesmo jogando rios de dinheiro para levar ônibus cheios de pessoas imbecilizadas, foi um fiasco. Aqui estão eles esperando o Lula para celebrar o dia do que o Lula está destruindo, que é o dia do trabalho, do trabalhador. Pois é. Como vocês podem ver, uma estrutura gigantesca foi organizada. Está vazio. Se você acha que eu estou mentindo, aqui é uma visão aérea do evento do Lula, do presidente do Brasil, no 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, normalmente o evento onde se coloca mais pessoas de apoio a ele, e é isso que o Brasil está vendo. Os discursos dos representantes do sindicato. O tema de hoje, a festa de hoje, o evento, tem um tema por um Brasil mais justo. Esse que é o 6º ano consecutivo que as centrais sindicais se reúnem e apresentam de uma maneira unificada tanto as reivindicações quanto a comemoração do 1º de maio. Ao longo do dia de hoje, outros artistas também devem subir ao palco. Não posso esquecer de falar. Até artistas foram convidados, e mesmo com os artistas, esse é o resultado. Aqui para o público, como por exemplo a cantora Paula Lima, o rapper Dexter, e há ainda a previsão da bateria, da apresentação da... O fiasco é impressionante. Essa imagem, esse vídeo, ele é icônico. Olha o vazio. Olha a decadência. Isso porque são sindicatos financiados, né, com o dinheiro do trabalhador, sem que o trabalhador permita, é arrancado o dinheiro do trabalhador, tá? E um dia do trabalho de cada trabalhador no Brasil para financiar esse fiasco aí, para levar essas pessoas. E sempre o método, usar esses balões para dar a impressão de que tem mais pessoas, levantar bandeiras gigantescas para dar a impressão que tem mais pessoas, mas é inegável, o mais absoluto fiasco. Não importa de que forma queiram tirar a foto, o fiasco está aí para quem quiser ver. Isso porque é o Dia do Trabalhador. Mas por que ninguém foi? Porque esse é um presidente que está destruindo a vida do trabalhador. Destruindo completamente. O aumento da criminalidade, o preço dos alimentos subindo o dobro da inflação e o desemprego aumentando. Como que o trabalhador vai celebrar um presidente que está destruindo justamente aquilo que ele mais precisa na vida, que é trabalho? Esse é o Brasil que a gente está vivendo agora. É um fiasco absoluto. Esse governo, se ele chegar até o final, nós precisaremos de 2 ou 3 gerações para reparar o dano que ele está causando. O investimento está indo embora. E eu nem falo mais dos Yanomamis, da Covid, da dengue que está batendo recorde, do desmatamento da Amazônia que está batendo recorde, dos gastos do cartão que está batendo recorde, das viagens internacionais, da lua de mel dele com a Janja também que está batendo recorde. Não, eu vou simplesmente falar de 2 coisas: preço de alimento e emprego. E essas 2 coisas, que é o pilar de qualquer governo, está indo por água abaixo. Nordeste, as pessoas aos milhões sendo retiradas do Bolsa Família. As prefeituras quebradas porque não teve um repasse. Perderam a gordura que conseguiram acumular durante o período da pandemia, onde o governo Bolsonaro distribuiu fundos como nunca antes nenhum governo havia feito. E aí eles colocam Lula. E o resultado, quando coloca Lula, é isso aqui. Esse completo. É uma imagem impressionante isso aqui. Fiasco, isso aqui é um fiasco assim que eu sabia que ia ser ruim, mas não saberia que ia ser essa tragédia que foi. É o que eu falo para vocês, né? O governo está em ruína. Tem gente que fica falando, fica até brincando com a gente, né? 72 horas, que não sei o quê. O governo tá ruindo, meu querido. Tá ruindo. Não tem para onde correr. Esse cara vai sair do poder. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Infelizmente, quem assume é outro lixo. Mas acredito que o lixo que entrar não vai entrar com vingança nos olhos como este aqui. A vingança, ela é perigosa, tá? Vingança é perigosa, porque esse cara é como se ele não tivesse nada a perder. Ele está destruindo famílias sem nada a perder. Então, passa-se a ser algo muito perigoso. Nós vamos continuar aqui, tá? Fiscalizando qualquer governo que entrar. Qualquer governo que entrar. Eu vou estar aqui trabalhando pelo nosso Brasil. Outra empresa com processos no STF patrocinou evento jurídico em Londres. Olha só. Uma já havia patrocinado, que já tinha
rabo preso no STF. E agora outra empresa, com processos também, com rabo preso no STF, patrocinou o evento jurídico em Londres. Olha só que interessante, né? A British American Tobacco Brasil financiou o encontro que teve a presença do relator de sua ação, Dias Toffoli, entre os convidados. Olha só que maravilha, hein? A Corte do Brasil cada vez mais com notoriedade, cada vez mais com honestidade, né? Fazendo um trabalho primoroso, recebendo financiamento de empresas que eles têm processos nas mãos para julgar. A multinacional da indústria do tabaco, antiga Souza Cruz, envolvida em processos no STF, foi uma das patrocinadoras do primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que reuniu ministros da Corte e autoridades do governo Lula, entre outros participantes, em Londres. O encontro ocorreu entre os dias 23 e 26 de abril, no luxuoso hotel The Peninsula, e contou com a presença do ministro STF Dias Toffoli, relator do processo que interessa à empresa, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Os magistrados não se pronunciaram sobre o assunto quando contatados. Por meio de nota, a BAT destacou que o evento é um importante fórum de discussões sobre os desafios de investimento no Brasil, especialmente no que se refere à segurança jurídica e à concorrência leal. Nossa, muito bom, né? Muito bom, né? Ver que o nosso Brasil está em boas mãos. São juízes totalmente voltados à justiça, né? Voltados contra a justiça, mas a gente não pode ficar falando muito sobre isso aqui, né? Mas assim, eu só vou deixar no ar essa matéria, não vou nem me aprofundar muito, porque pode ser que próximo a ter processos lá dentro sou eu, né? Então eu vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho que hoje meu advogado tá de folga. Dia do trabalhador, ele tá de folga. Vamos passar para a próxima matéria, que é essa aqui, ó. Jornalista que revelou o Twitter Files vai ao Congresso dos Estados Unidos falar sobre censura no Brasil. Michael Shellenberger acredita que é necessário condenar o comportamento ultrajante, ilegal e imoral de Lula e Moraes. Está aí o Michael Shellenberger, que não é bolsonarista, muito pelo contrário, falou que nos anos 90, enquanto ele morava no Brasil, ele era petista, lulista roxo, tá? Então é uma mentira que cai por terra. Realmente ele está trabalhando pela democracia, ele não é de direita. O jornalista Shellenberger, que revelou o escândalo do Twitter Files Brasil, participará de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos para relatar a escalada de censura no Brasil. Ele fez o anúncio nessa terça-feira, dia 30, no Twitter. A audiência intitulada Brasil, uma crise da democracia, liberdade e Estado de Direito, ocorrerá em 7 de maio. Michael Shellenberger irá ao Congresso a convite do presidente do Comitê de Relações Exteriores, Michael McCauley. O Congresso dos Estados Unidos quer entender como pode lidar com as graves violações de direitos humanos que foram cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. Aqui está o Twitter, né, do Michael Shellenberger. Ele diz assim, ó: queridos amigos brasileiros, pessoas poderosas dos nossos governos e nas nossas sociedades acreditam que têm o direito de decidir o que podemos ou não dizer, ouvir e não ouvir. Eles não estão apenas tentando nos censurar, estão tentando banir totalmente das redes sociais. E aí eu abri em outra página aqui. E os jornalistas e os líderes eleitos que eles não podem controlar. Mas agora o mundo inteiro está assistindo. O ministro ataque à liberdade de expressão no Brasil pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes, e uma das maiores polêmicas do mundo. E ficará ainda maior quando eu testemunhar perante o Congresso da próxima terça, dia 7 de maio, em uma audiência intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Uma audiência no Congresso por si só não mudará nada. Ainda precisaremos que o Congresso haja para condenar o comportamento ultrajante, ilegal e imoral de Lula e Moraes e tome quaisquer outras ações necessárias para defender os direitos humanos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão. Mas a audiência é o primeiro passo nesse processo. Em uma carta convite para mim, o poderoso presidente do Comitê de Relações Exteriores, Michael McCaul, escreve que a audiência discutirá como o Congresso dos Estados Unidos pode abordar melhor as graves violações de direitos humanos
que foram cometidas por autoridades brasileiras em grande escala. Ixi, o bicho tá pegando, hein, pessoal? Abre aspas. Estas violações dos direitos humanos incluem escreve o presidente McCall, a prevaricação judicial, a perseguição da oposição política, a violação da liberdade de expressão e o amordaçamento dos meios de comunicação da oposição. Suas agências a agir, não permanecendo mais em silêncio enquanto a democracia, a liberdade e o Estado de Direito estão sendo minados, fecha aspas. É fácil despertar-se perante o poder das forças das trevas que tomaram conta dos nossos países. Eles são implacáveis. Estão dispostos a violar as nossas constituições, a censurar os seus inimigos e a interferir nas eleições. Mas as pessoas do mundo estão unidas pela liberdade de expressão. O povo do Brasil tem falado não à censura, não à ditadura. E o povo americano está absolutamente ao lado do povo brasileiro na sua luta pela liberdade de expressão. Eis o que os inimigos da liberdade de expressão não compreendem. Os nossos direitos foram dados pelo nosso Criador, não por eles. Olha que palavra maravilhosa, né? Nossos direitos são inalienáveis e protegidos por nossas constituições. E lutaremos e morreremos para protegê-los. Seu amigo americano para sempre, Michael Shellenberger. E aqui está o documento, né, que foi o convite para ele. Né? Algumas autoridades devem ter falado aqui com ele, agradecido, né, pelo seu esforço pelo nosso Brasil. E nós também aqui do Direito no Brasil agradecemos aí o esforço do Shellenberger por cuidar da nossa nação, e não somente da nossa nação, mas da liberdade de expressão no mundo. Nós estamos juntos para o que der e vier, e nós vamos continuar lutando. E eu peço para você que chegou até o final dessa live, para você deixar o like, compartilhar. Se você puder, faça a doação. Nós estamos na reta final para montar o nosso estúdio. Falta um equipamento que é muito caro que eu preciso comprar aqui. pixdireitanobrasil@gmail.com ou o QR Code que está aqui na sua tela. Você pode fazer o valor que você quiser, tá bom? Vai aparecer o meu nome lá, Mário Robert. Você faça a doação segura, tá? Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima live. Deus abençoe grandemente a vida de todo mundo. Tchau, tchau.